Então, amigos, nós vamos hoje fazer um estudo relacionado à nossa vontade de sermos bons para conosco mesmos. Chega-se um momento em que a pessoa precisa gostar de si, mas gostar de maneira consciente, gostar de maneira inteligente. Não gostar apenas porque ela vai receber alguma coisa em troca de imediato, mas gostar porque ela está buscando crescer espiritualmente. Então, este é o nosso motivo de estarmos conversando hoje. É nesse crescimento espiritual que todos nós precisamos realizar. Então, nós podemos começar com uma frase de um autor anônimo que diz assim: desafios não são adversários. Transformo-os em continentes que devo desbravar e conquistar. Então, muitas pessoas ficam presas aos desafios, como se eles fossem adversidades em suas vidas, quando, na verdade, não são adversidades, são apenas desafios, né? Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 24, nós vamos encontrar aquela célebre informação de Jesus, aconselhamento: reconcilie-te depressa com teu adversário enquanto você está a caminho com ele. Por quê? Porque se o adversário chega, ele chega na hora certa e na proposta que necessitamos, do jeito que estamos potencializados para resolver essas adversidades. E o adversário nem sempre é uma pessoa. Pode ser uma situação, pode ser uma circunstância, pode até ser um objeto. Mas nesse momento nós temos que conciliar. Se eu não estou bem no meu emprego, que eu busque uma conciliação lá no meu emprego. Se eu não estou bem na minha relação familiar, que eu busque uma conciliação nessa minha relação familiar, ou em outras situações, por exemplo, dentro do centro espírita. Então é isso que nós temos que analisar, né? Muito bem. O Fritjof Capra vai nos dizer que não tem como a gente se ficar fora, longe das nossas dificuldades, né? Por quê? Porque nós estamos todos na teia da vida, interagindo mutuamente, independentes e individuais ao mesmo tempo. Por que nós estamos nisso? Porque esta é a necessidade que cada um de nós tem para resolver as suas questões espirituais, profissionais, pessoais e evolutivas. Então, cada um de nós tem esse projeto de evolução. E esse projeto tem que ser buscado por nós, amado por nós e realizado por nós. Por isso que ele coloca aqui, né? Nós estamos interligados, estamos interagindo mutuamente. Então, eu não posso arrastar, chutar o adversário, chutar a adversidade. Eu tenho que contornar a situação e crescer por essa adversidade, né? Então, nisso tudo, né, a gente não pode dizer que o outro ou a adversidade é um espinho da minha vida. Não, definitivamente. Ele é algo para promover os meus avanços, os meus crescimentos, a minha necessidade de crescer dentro disso, né? Bom, aí nós vamos estudando, avançando, nós vamos ver que tem uma máxima do livro dos livros espíritas, que Allan Kardec coloca assim: reconcilia-te, né? Não, desculpa-me, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo muito que faz para domar suas más inclinações. Ora, este é o reconhecimento do verdadeiro espírita. E isso é importantíssimo para todos nós. Por quê? Porque no momento em que eu sou reconhecido pelas minhas tentativas de domar as minhas más inclinações, eu reconheço duas coisas. Primeiro, que eu tenho essas más inclinações. É a primeira coisa. Ponto passivo. Então, ninguém está isento disso. Então, eu não posso culpar ninguém.
porque eu também tenho meus problemas. Eu também carrego o meu potencial de culpas. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que eu sou perfectível, que eu posso superar isso. Então, nós temos aquela posição, ou eu vou ficar omisso a tudo isso e viver a vida que eu bem entender de viver, ou eu vou buscar um condicionamento melhor para que eu possa aproveitar melhor essa possibilidade que Deus me deu de estar aqui como encarnado. Porque, na verdade, a vida é infinita. Ela tem, né, seus pontos, né? Tem encarnado, desencarnado, encarnado. Então, aqueles que estão desencarnados hoje, com certeza, estão aprendendo no grau que eles necessitam, cada um no seu grau. E nós estamos encarnados. A encarnação ela é muito passageira, muito rápida, é temporária. E a parte que nós vamos viver futuramente no mundo espiritual pode ser também uma coisa passageira, porque nós ainda temos que viver reencarnando até de se libertar da matéria, como nós precisamos fazê-lo. Então nós temos que se conciliar com tudo isso. Fazer de um jeito que eu não tenha prejuízos emocionais, nem como encarnado, nem como desencarnado. Que eu possa interagir com a vontade divina, com a soberania divina que está atuando a meu favor. É isso que nós precisamos buscar. É essa interação perfeita com o bem que existe e favorável a mim. Certo? Então, eu não posso imputar a ninguém, definitivamente a ninguém, os meus problemas, as minhas agruras. Nós viemos de um passado em que a gente fazia isso. Quando acontecia uma coisa de errado, o outro é que é culpado. E sabe de onde isso vem? Isso vem lá da nossa fase de tribais. Quando a gente estava na fase do tribalismo, porque a sequência do espírito no homem é primitivo, tribal, civilizado, espiritualizado e transcendente. Essa é a sequência que o espírito passa quando ele chega no reino nominal. Então, quando ele está no tribal, o que ele faz? Tudo que acontece de ruim para a tribo, a responsabilidade é dele. Dele quem? Do indivíduo da outra tribo que imputou aquilo para a nossa tribo. E aí esse indivíduo passa a ser o espírito ruim, que mais tarde evoluiu para o demônio. Então, tudo que acontecia de mal na tribo, a responsabilidade é do outro. Não é de ninguém da tribo. Nós aprendemos isso. Isso está no nosso passado histórico e arcaico. Então, era muito comum eu imputar no outro as minhas dificuldades. Ora, se eu estou tendo um problema, é o Renato que é o culpado. E se vira para lá, eu sou santo, eu sou vítima de tudo isso. Entendeu? Então, nós temos que aprender que não tem essa situação. Que nós só vamos viver situações complicadas dentro do nosso ou aprendizado, né, como André Luiz fala, a dor evolução, ou então a dor reparação. Mas tudo está embicado em nós, onde o outro não participa de dentro de mim. Ninguém entra dentro do outro. O outro é assim, é ele e Deus. Então eu não posso entrar na vida do outro e atrapalhar a vida do outro, eu não tenho esse direito. Porque eu posso ser o motivo de escândalo do outro. Aí eu posso, mas porque ele precisa passar pelo escândalo. Então essas informações que nos chegam através da doutrina espírita, que vai analisando o evangelho, que vai estudando o evangelho, essas informações, elas são extraordinárias para nós, porque nos capacita a vermos a vida com um parâmetro diferente. A vermos a vida de uma dimensão que até aqui provavelmente nós não víamos. Nós víamos pelo efeito do grupo. O que o grupo diz, eu tenho que fazer. Então, se o grupo manda eu fazer uma coisa, eu não quero nem saber se é certo ou errado, eu vou lá e faço.
Só que agora, com a doutrina espírita, quando ela é direta para nós, reconhece o verdadeiro espírita pelo muito que faz, por domar as suas más inclinações, isso é direto para mim. Quando eu leio em Jesus que ele diz assim: faça brilhar a vossa luz. Então isso é para mim, é direto para mim. Não é para o grupo, é para mim. Então o que que Jesus faz? Jesus diz o seguinte: olha, temos que viver em grupos. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, porque é nosso Pai, amar ao próximo, mas como a nós mesmos. Então, ele me tira temporariamente do grupo. Aí você pega grandes estudiosos da psicologia, como o Carl Gustav Jung, Rudolf Otto, Freud, Lacan e tantos outros, o que que eles vão dizer? O Freud, principalmente, ele fala do si mesmo. O que que é o si mesmo? É o meu conteúdo psicológico, que é formado por consciente, inconsciente, self, que é a centelha, né? E sombras, complexos, isso é o si mesmo. Então ele faz uma coisa, uma analogia bem interessante, diz assim: todo si mesmo tem o seu padrão moral, ou seja, o seu padrão de respeito. O que ocorre é que o outro serve de parâmetro para ele ver como que está o seu padrão moral. Então, tem vezes que olhar para o outro, ele vai perceber que o seu padrão moral está aquém do padrão moral do outro. Então, o outro serve para ele de um estímulo para mudar o padrão moral dele. E outras vezes ele vai perceber que o padrão moral dele está muito acima do padrão do outro. Então ele vai cada vez mais buscar melhorar o seu padrão do si mesmo. Então essa informação já está conosco desde metade ou antes da metade do século passado. Mas poucas pessoas param para fazer uma análise disso. Então nós vamos interagindo uns com os outros sem ter uma análise. Como é que o meu padrão está em relação ao padrão daquele outro? Então o outro passa a ser para mim um espelho, passa a ser uma referência nesse ponto. Porque a minha individualidade, sou único. Só eu e Deus que podemos atuar. O outro vai fazer a mesma coisa com a evolução dele. Ele é único com Deus. Essas informações, sabe, nós temos que entender, porque nós estamos evoluindo há muito tempo, né? Nós não temos noção. Eu vou só citar rapidamente a questão 540 do Livro dos Espíritos, quando a espiritualidade diz assim para Kardec: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Então, significa o quê? Que nós estamos vindo nessa evolução desde o átomo primitivo. Né? Então, é muito tempo de evolução, muita informação já guardada. Teve um grande pesquisador físico, químico também, chamado Barão de Rutenberg, desculpa, Barão de Rutherford. Ele era neozelandês, mas ele viveu na Inglaterra, e ele dizia, ele estudava muito o átomo, ele era um estudioso ferrenho do átomo. Então tem colocações dele que são fantásticas. Ele diz o seguinte, que o núcleo do átomo você pode definir que tem o físico, o corpo físico, e você tem o corpo emocional no núcleo. Então, provavelmente o físico seriam os nêutrons e o emocional os prótons. E os elétrons representam o corpo mental e o corpo espiritual. Olha, isso é um estudo de um encarnado, de pouco tempo atrás. Então ele identifica, por questões de frequência do átomo, ele identifica isso, que já lá no átomo já se tem os protótipos da estrutura do espírito, que ele passará pela matéria, pelo corpo físico, trabalhando o seu emocional,
criando, dinamizando o seu mental para chegar ao seu espiritual. Isso lá no átomo. Olha, aqui, o Livro dos Espíritos diz isso, que nós partimos de lá, que o arcanjo partiu de lá. Então veja que coisa interessante. Como que nós estamos evoluindo em todo este período? Em todo esse período nós estamos crescendo para Deus, saímos de Deus, estamos crescendo para Deus. Imagina o tempo medido pela Terra disso. Que é bem provável que, nesses princípios, se mediu por um outro parâmetro, talvez um parâmetro cósmico, não sabemos. Mas quando você chega a um planeta, como a gente chegou no mineral, que é um planeta Terra que tem o seu ciclo de 365 dias por ano, então você já começa a medir pelos ciclos planetários. Então a gente não tem noção de quanto tempo nós estamos aprendendo, estamos evoluindo. E agora chegou o momento dessa evolução ser consciente. Não dá mais para a gente ficar só no instinto, só nas reações automáticas do cérebro reptiliano, que, segundo Paul Broca, foi o primeiro cérebro a ser formado por nós. E, segundo o livro No Mundo Maior, é o porão da nossa mente. Isso é uma casa de 3 andares, a casa mental é o porão da nossa mente. Lá estão os automatismos. Então não dá mais para viver nos automatismos, das respostas prontas, dos clichês. Não, é o tempo de se analisar tudo, de tocar tudo com olhares mais profundos, de pegar aquilo que é abstrato ao nosso entendimento e trabalhar para que se torne concreto dentro do nosso conceito, para que a gente possa apropriar daquilo. Eu só vou apropriar alguma coisa nova se aquilo se tornar concreto para mim. Então não adianta eu ler uma página do Evangelho ou uma citação do Evangelho se eu não conseguir decodificar aquilo dentro do meu nível de entendimento. Eu vou ficar repetindo e não vou apropriar. A evolução consciente, ela vai ser no momento em que eu aproprio da informação, por mais abstrata que ela tenha sido. E no momento que eu aproprio, ela já não é mais abstrata, ela é concreta. Nós temos aqui no meio da testa um centro de forças, que o Clarencio fala sobre ele no livro Entre a Terra e o Céu, chamado centro de força frontal. Então, esse centro de força é o centro da busca dessas visões mais profundas do abstrato para decodificar para o concreto. Então, nós estamos nesse grande processo de evolução, estamos nesse grande estudo, né? Movimentando, né? Desde lá, aquele passado do mineral, do vegetal, do animal, irracional, para chegarmos até hoje, né? Então, o André Luiz dá para a gente uma pequena dica, né? Que fala assim, olha, nós estamos vindo de muito longe. O livro Evolução em Dois Mundos, né? Está falando da viagem da mônada divina. Ele diz assim, contudo, para alcançar a idade da razão, com título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser automatizado em seus impulsos, na romagem para o reino angélico, depois do homem, para ir para frente, despendeu para chegar aos primórdios da época quaternária, em que a civilização elementar dos Sílices denuncia algum primor de técnica homo habilis, né? Mais tarde o homo neandertal, que é mais ou menos a idade da pedra, que está falando aqui, né? Então nós levamos lá, né, daquele princípio da ameba até aqui, 1,5 bilhão de anos. Só nessa contagem terrena, 1,5 bilhão de anos, né? Então, agora no homem, nós estamos nos construindo para chegarmos à santidade, que é o caminho natural de todos nós. Ou a gente entende isso e busca fazer isso,
ou nós vamos ficar aí, né, marcando passo. Só que tem um problema. Todos os orbes funcionam por ciclos. E os seus habitantes também funcionam pelo ciclo. Então, se chegar o momento do orbe mudar o seu ciclo e o habitante não mudou o dele, então não tem mais como ele ficar naquele orbe, por N razões, que nós não vamos analisar agora pela exiguidade do tempo. Mas existem necessidades, então, para o orbe se livrar do habitante que não chegou no próximo ciclo e para o habitante se libertar do próximo ciclo do orbe, porque ele também não se sentirá bem. Então, é isso que eles falam de exilados. Vão ser exilados. Exilados, assim, em termos. Por quê? Porque o universo é pródigo, então ele vai nos dar outros campos de trabalho. Só que nós perdemos tempo. Perdemos. Eu estava na estação, esperando o trem, eu estava no ciclo da espera, o trem chegou, me distraí, o trem foi embora, eu perdi. Perdi o ciclo. Eu vou ter que abrir um outro ciclo. Pode ser que até tenha um tempo para ele, mas pode ser que eu não tenha. Então é isso que está acontecendo no planeta. Ele está dando aos seus habitantes, esses próximos, né, dessa roda de renascimentos, está dando a chance de pegar o último trem. Ou a gente pega esse último trem, ou não vai dar. E para isso nós temos que mudar muito, mas muito, as nossas ideias de vidas. Nós temos que pensar um pouquinho sobre o que eu acho, o que eu penso, o que eu faço. Tá, eu tenho que achar mesmo, eu tenho que pensar e tenho que agir. Agora, isso está dentro da lei natural? Essa é a pergunta. O que eu escolho para mim é uma escolha pautada no texto da lei natural? Por que o cristianismo, por que o espiritismo, quando a gente estuda a lei do progresso no Livro dos Espíritos, quando a Kardec pergunta se o espiritismo será a religião da humanidade toda, que eles falam que sim, vai ser, por uma única razão. Porque o espiritismo trabalha só leis naturais. Então, se o espiritismo negasse uma lei natural, ele não seria. Viria um outro. Por exemplo, se ele negasse a imortalidade, se ele negasse a mediunidade, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, se ele negasse Deus como inteligência suprema, se ele negasse Jesus como diretor do planeta, como guia e modelo da humanidade, se ele negasse a lei de causa e efeito, ele não seria, ele não iria, ele teria que ter outro para ir. E como a gente vê nas outras religiões, às vezes, eles negam fatores das leis naturais. Por isso que não vai dar certo. Como é que eu posso negar a reencarnação? Como é que eu posso negar a mediunidade? Porque não tem problema eu contestar um fato. Não tem problema. O problema é quando eu contesto e não apresento nada de melhor. Nada de mais justo, de mais sólido, de mais lógico. Se eu não apresento isso, eu vou negar para quê? Eu não tenho condições de negar. Eu tenho condições de aprender, né? Quando os mestres hindus, quando ele se estabelece lá como um mestre hindu, e os discípulos chegam até ele, os discípulos ficam ali rodeando o mestre, e o mestre, olha, desaparece, faz desdobramentos, fica para lá toda a vida. Quando ele volta, ele traz uma informação. E o discípulo bebe aquela informação gota a gota, porque ele quer aprender, ele quer crescer. Nós, ocidentais, não fazemos isso. Se a formação não vier pronta, imediata e em pacote, eu não aceito. Então, para as grandes verdades, necessitam grandes mestres e profícuos discípulos. Por isso que Jesus escolheu 12 só. Vou começar com 12. Porque não dá para encher a casa de muito apóstolo. Os discípulos, que eram 70 e poucos, muitos deles abandonaram Jesus. Não sei se vocês sabem disso. Só você ler o Evangelho de João, no capítulo 6,
que teve discípulo abandonando Jesus, porque não entendia a posição, a palavra de Jesus. Então, no livro Entre a Terra e o Céu, né, o André Luiz vai comentar um assunto que nos perturba muito os nossos entendimentos da lei natural e das nossas necessidades de avanços espirituais. Ele vai dizer o seguinte, no capítulo 23, ele coloca assim: o sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência, e através dele, sombrias forças se insinuam. Raiva, culpa, né, e ego inferior. Então, raiva e culpa. Isso nos perturba muito. Quando o indivíduo ele aceita esse processo de raiva, ele ainda não entendeu a divindade que ele é. Porque quando a gente entende a nossa divindade, nós vamos fazer o quê? Apaziguar a nossa vida. Porque se eu não apaziguar a minha vida, como é que o divino vai acontecer? Então eu fico com raiva. Uma coisa não dá certo e eu começo a ficar com raiva, e atrás da raiva vem xingamentos, vem impropérios e até ações violentas. Então a raiva é uma reminiscência, é uma herança de quando a gente era predador. Lá no reino animal, a gente se munia de uma força qualquer e punha muito ímpeto naquela força para conseguir a presa que nós queríamos. Então isso chega para o homem como raiva, quando na verdade ele não precisa mais disso, ele não precisa correr atrás da presa, não é? O ser humano já tem outros caminhos para se alimentar, para a sobrevivência. Como se eu me fortalecesse como presa, como predador para pegar a minha presa. Então isso é que vem do nosso passado histórico, segundo Joana de Ângeles nos ensina. Então veja vocês como que a gente tem dificuldades desses deslocamentos para os planos superiores da consciência. Nós temos muitas dificuldades, ainda temos, né? Então a Joana de Ângeles vai nos dizer o seguinte, tá? Que o ego inferior é a diferenciação, é responsável pela diferenciação que o indivíduo é capaz de realizar entre seus próprios processos internos e a sua realidade. Então eu tenho, veja bem, todos nós aqui, nós temos um quantum de evolução. Essa evolução moral, evolução intelectual, e vão somar para dar uma evolução espiritual. Então, nós temos um quanto dessa evolução, certo? Agora, essa evolução, como que ela me coloca na minha realidade? Né? O que é real para mim? É real para mim aquilo que eu preciso para dinamizar a minha evolução. Então, eu estou no tempo certo, na pessoa certa, no corpo certo, na família certa, né? Na cidade certa, no bairro, no país, no continente, no planeta. Então, isso é a minha realidade. E, em cima, ou a favor disso, é que eu vou me construir cada vez mais. O que adianta se a Terra tivesse 32 luas, como tem Saturno, né? O que adiantaria isso, minha gente? Me explica. Se nós nos confundimos com uma, a gente se confunde com uma. Nós não sabemos ainda o que é essa lua. Verdade é que nós não sabemos. Ela está cheia de mistérios. A gente fala que a lua é dos namorados, aí que a lua é de São Jorge, que a lua é não sei o quê, para lá, a gente fala um monte de coisas. Mas de verdade mesmo, alguém sabe a lua? Ah, mas já foram lá. Outros não acreditam, mas eu acredito, então, já fomos lá. O que a gente fez lá? Fincou a bandeira de um país que gastou seus bilhões de dólares para isso acontecer. É justo que ele finque a bandeira dele. É só que a gente sabe. Sabe que tem cratera? Sabe, mas por que é aquilo? O que faz lá? O que significa? Qual é o projeto de Deus de criar satélites envolvendo os planetas?
Então nós não sabemos nada disso. Então não adianta a gente viver num planeta que tem 32 luas, se a gente não sabe nenhuma. Porque a gente não quer aprender, a gente não quer estudar, a gente não quer pedir, a gente não quer pesquisar, né? Muito bem. Então, se nós continuamos aqui as nossas as análises, né? Então, não fica difícil a gente concluir que os medos gerados pela culpa e pela raiva podem nos tornar seres agressivos e violentos, certo? Onde junta medo, culpa e raiva. Então, isso já deveria ter sido dominado por todos nós. Esse medo, essa culpa, essa raiva, já deveria ter sido dominado. E a gente ainda está preso a isso. A gente, quando levanta de manhã, a gente não faz uma análise, né? Ah, hoje eu vou ter esse encontro, ou essa necessidade, né? Ou esse trabalho. Será que eu vou ter esses sentimentos? Medo, culpa, raiva? Então, é provável, sabe por quê? Hoje eu vou resolver uma questão, nossa, que eu estou preocupado com ela, então provavelmente eu posso ficar com um desses sentimentos. Então deixa eu me preparar de uma vez, sabe, deixa eu me fortalecer para chegar lá. Então esse é o processo do gostar de si mesmo, do se amar, do se respeitar, para quando você chegar lá, você ser altaneiro, certo? Você ser uma pessoa, de uma presença que instrua, que agrade, que seja uma referência. Nossa, por maiores que sejam as dificuldades, a pessoa está sempre pronta para tentar resolver, porque dificuldades, minha gente, todos nós temos, né? Porque essas inseguranças que a gente vive nelas, elas acabam gerando, né, desproteções próprias e naqueles que estão à nossa volta. Eu me lembro, quando criança, de uma família que o pai da família tinha um monte de filhos, muita gente, e o pai da família, ele tinha o hábito, de vez em quando, de beber. E quando ele bebia, nossa, era uma tristeza. A gente ficava preocupado não só por ele estar bebendo, preocupado com os filhos, eu sou muito amigo de muitos dos filhos deles até hoje, mas a gente ficava preocupado com o que podia acontecer, porque ele quebrava tudo, ele batia na esposa, batia nos filhos, era uma coisa horrível. Parece que ali todo aquele predador, né, levantava e dominava a mente dele. E isso, a família dele vivia insegura, porque eu não sei que hora que ele, ou que dia que ele vai chegar dessa maneira. Então era aquela insegurança gerada por um comportamento que ele não tinha conseguido resolver, né. Então é preciso que nós busquemos estudar as leis naturais, que são as leis de Deus, para que a gente possa fazer dessas leis, um aliado dentro do nosso projeto evolutivo. Hoje nós estamos naquela sequência no civilizado. Civilizado é o ser que mora em condomínio, né? Ele mora com outras pessoas, ele divide espaços, esse condomínio, tem praças, tem ruas, tem avenidas, tem praças públicas, tem locais de moradia, locais de comércio, locais de indústrias. Isso é um condomínio, um grande condomínio. Então nós moramos nesses condomínios. Esses condomínios têm leis, têm administração, que mesmo a gente não gostando da administração, a gente tem que seguir, porque de alguma maneira ela está lá. Então nós temos que seguir essa administração. E às vezes a gente não quer, a gente rebela. Então se eu sou do social, do civilizado, mantendo um nível social um pouquinho melhor lá do tribal, do primitivo, então agora é hora de buscar ampliar, esse status, né. Então, o meu próximo status, o que que é? É o espiritualizado, é o próximo status do civilizado. O espiritualizado, ele já não é mais
morador de um condomínio. Ele é o morador de si mesmo conscientemente. Ele busca se conhecer, ele busca se ajudar, ele busca se dinamizar. Ele não faz nada em excessos. Ele tem um projeto pronto, que é o do conhecer a si mesmo, para saber até que ponto ele pode ou não estar numa situação. Ele não disputa nada com ninguém que possa gerar atritos. Ele trabalha, ele produz. Ele não tem inveja de ninguém. Porque se ele tiver inveja, significa que ele está no ostracismo. Que ele não consegue chegar até onde o outro chegou. Então, se alguém me inveja, é porque eu estou num ponto que ele não conseguiu chegar. Ele não tem ciúmes, porque ele não é dono de nada nem de ninguém. Ele só é dono da evolução dele. Então, é essa pessoa que está se buscando, que está tentando se completar. Isso no espiritual é ponto passivo. Então, ele não vai mais se preocupar por que o outro pode fazer contra mim. Eu vou fechar minha casa com 7 chaves, que pode alguém me entrar lá, né, fazer um mal muito grande para mim. Ele não está preocupado com isso, porque ele está seguro de que a sua evolução, o seu fator espiritualizante vai ajudá-lo a entender o que tiver que ser entendido. Você observa que esses grandes espíritos que deixaram marcas aqui no planeta de espiritualização, eles não temiam nada e nem ninguém. Eles não tinham medo de nada. A partir do Senhor Jesus. Lembram quando ele estava no Monte das Oliveiras e que chegaram os soldados para prendê-lo? E que o Judas deu aquele beijo? Judas nem precisava fazer isso, porque na hora que perguntaram que se ele era Jesus, ele falou: sim, sou eu. Eu sou Jesus, sim, que vocês estão procurando. Então, a pessoa que é espiritualizada, ele não tem medo de nada. Não tem medo. Porque se ele for pego para ser colocado lá num processo qualquer de julgamento, esse ser espiritualizado sabe que é necessário aquilo. No caso de Jesus, foi necessário para dar uma lição para a humanidade, né? Mas os nossos casos, que somos cheios aí de coisas para resolver, é o que nós precisamos para resolver as nossas situações. A gente não pode ficar segurando pendências. Porque o mundo espiritual, ele não aceita o espírito evoluir para outras dimensões se ele tiver pendências. Não, você tem que resolver suas pendências primeiro. E qual que é a sua pendência? Ah, foi uma coisa que eu tive chance de arrumar e não arrumei. A pessoa estava na minha frente, a imagem, a possibilidade que eu tinha de resolver aquilo, né? Eu não consegui. Não suportava a presença da pessoa, não suportava aquilo, né? E aí, o que acontece? Ele perdeu a chance. Aí ele vai ter que esperar uma nova possibilidade para resolver seu problema. Então, amigo ou amiga, se você tem um obstáculo desse, concilia depressa com ele, tá? Vai lá, conversa, se acerta, porque pode ser que você vai custar encontrar essa pessoa de novo. Ela vai desencarnar, você vai desencarnar, ela vai nascer lá na Ásia, você vai nascer lá na África, e vocês não vão ter chance de encontrar, e a pendência está lá ainda. Até chegar o momento de você encontrar com essa pessoa no nível de solução do problema, pode ser que demore. Então você não está gostando de você, né? Então, nós temos que buscar a nossa maturidade psicológica. Somente com ela, nós vamos entender essas coisas e fazer os nossos avanços espirituais. Porque a maturidade psicológica, segundo a Joana de Ângeles, induz o ser humano aos seus enfrentamentos sucessivos do seu processo de individuação. O que é individuação? É tornar-se pleno em você mesmo, né? Segundo o Jung, a individuação é um processo através do qual o ser
O humano evolui de um estado infantil de identificação para um estado maior de diferenciação, o que implica uma ampliação da consciência. Então, eu posso continuar sendo a pessoa que eu sempre sou, mas eu posso buscar essa ampliação de consciência. E como a consciência, segundo o Hegel, um filósofo alemão, o eixo da consciência é a busca da verdade, então, quanto mais eu amplio a consciência, mais verdades eu encontro. E verdades naturais, verdades espirituais. Então, eu tenho opção, eu vou ficar aqui na ignorância, preso nas minhas questões pessoais, nos meus ressentimentos, nas minhas culpas, nas minhas raivas, dos meus medos, ou eu busco esse acesso a níveis superiores da consciência, onde eu encontro a verdade, onde eu possa tocar a verdade e ela se tornar minha, ou se tornar também a minha verdade, né? Então é preciso que a gente se coloque como um observador do nosso processo de libertação. Qual que é o meu processo de libertação? Eu tenho que libertar de quê? Então, esse é que cada um vai pesquisar. Qual que é o meu entrave atual? Qual que é o meu problema atual? Então, eu tenho que me libertar deste problema. E o que eu tenho que fazer? Qual é o caminho que se abre para eu resolver esse entrave, para eu quebrar essa cadeia? A palavra cadeia, ela vem bem antiga, que ela representa entraves, eram madeiras que se colocava apertando os braços, as pernas das pessoas. Então eu tenho que me libertar disso, certo? Então a individuação, né, não pode ficar fora do contexto de cada um de nós. Ela tem que ser parte integrante do nosso contexto de crescimento. Na questão 23 do Livro dos Espíritos, né, nós vamos encontrar o seguinte, dizendo o seguinte, que o espírito é o princípio inteligente do universo. Princípio. Se ele é o princípio, ele tem um caminho, né? Então, nós temos Deus, que é a inteligência suprema, e o espírito é o princípio inteligente. Ou seja, está no caminho da inteligência maior. Então, é preciso que se busque isso. O que é a inteligência? Nós temos vários conceitos, né, de inteligência. Vamos pegar o da Joana de Ângeles. Segundo Joana, a inteligência é a vivência de uma experiência e a apreensão daquela experiência. Ou seja, eu vivo uma coisa, um fato, e eu apreendo aquilo, eu guardo aquilo comigo, então eu me torno inteligente naquilo. E assim, de experiências em experiências, nós vamos ampliando a inteligência. Agora, imagina quando eu não quero viver nada novo, eu só quero viver o comum. Ah, não, isso aí eu não quero saber, não. Sabe, eu não tenho interesse de saber. Então, quando eu não tenho esse interesse de saber, eu vou sempre ficar acuado, não amplio a minha inteligência. E os neurologistas, eles falam que quando você não vive coisas novas, o teu cérebro fica constantemente negro, escuro. Ele só ilumina quando você vive uma experiência nova, porque ele precisa fazer conexões ali dos neurônios, e nessas conexões, para criar imagens, né, que vem pela luz, quando você vê uma coisa nova, você presta atenção, vem uma luz diferente, e aquela luz vai gerar uma imagem através das conexões dos neurônios. Então é preciso conhecer o novo sempre, buscar sempre o novo. Então, a Joana sempre fala dos nossos enfrentamentos. Temos que enfrentar aquilo que a gente acha que é obstáculo. Então, vai dizer que os enfrentamentos são campos de lutas, nos quais o ser cresce e desenvolve os inestimáveis recursos adormecidos do self, que se encontram à nossa espera para oferecerem a contribuição da paz do nirvana.
Sabe o que que é o nirvana? Há pouco tempo eu aprendi isso, que eu sempre ouvia falar, mas não sabia. O nirvana é o seguinte: você tem, dentro da evolução, o caminho do meio. Lembra aquele negócio de Adão e Eva? Então, é a árvore da vida. Você pode comer todos os frutos da árvore da vida. É o caminho do meio, tá? Bom, se você viver a sua evolução só comendo os frutos daquela árvore, que é o caminho do meio, o caminho das leis naturais, o caminho das leis de Deus, aí você vai, certo? Quando você não faz isso, você vai pelo fruto do conhecimento do bem e do mal. Então você vai fazendo, vai serpenteando o caminho do meio, sabe? Quando a coisa está muito tranquila, você vai lá na pontinha. Aí vem o determinismo e te joga para dentro do caminho do meio. Chegando lá, você fica um pouquinho. Aí aquela hora que você fica assim, meu Deus, me ajuda, me ajuda. Então você vai no caminho do meio. Aí ele te ajudou, você fortaleceu, opa, vou fazer de novo. Não é assim que a gente faz. E o nirvana é quando a pessoa entendeu que ele tem que chegar no caminho do meio. Quando ele chega no caminho do meio, que ele adentra o caminho do meio, ou seja, adentra a prática, a busca, o conhecimento, a prática das leis naturais, ele entra numa paz muito grande. Isso é nirvana. É a paz de ter encontrado o caminho do meio e seguir o caminho do meio. Querer seguir, nunca mais querer sair do caminho do meio. Então ele vai encontrar a paz. Isso aí é o tal do nirvana. Por hora, a gente, né, a grande parcela da humanidade ainda está muito longe, né, desse, desse caminho do meio. Então, segundo, né, a nossa Joana, ela vai dizer o seguinte: ó, faz-se necessário uma vinculação profunda com o self, que adquirirá maior conscientização dos relacionamentos dispensáveis com o seu núcleo na psique. Ou seja, é uma coisa que eu tenho que resolver. Ninguém vai resolver por mim. Então eu tenho que buscar essa conexão com a centelha que eu sou. Então por quê? Porque eu tenho tudo na minha centelha. Na centelha que eu sou, tem todos os valores que eu preciso, todas as potências que eu preciso. André Luiz fala assim: seja médico de você mesmo, porque nós temos esse potencial pronto para ser desenvolvido. É isso que ela coloca para a gente, né? O conteúdo religioso é de vital importância nessa psicoterapia do enfrentamento, né? Então, conhecer a verdade para, através dela, libertar-se, lutar contra as paixões primitivas, transformando impulsos inferiores em emoções de harmonia. Não fugir, ocultar-se dos demais, ampliando a mágoa contra a sociedade e contra si próprio. Ora, se eu quero me amar, se eu quero cuidar de mim mesmo, eu tenho tudo dentro de mim, tudo, para resolver isso. Então, para que eu vou viver nessa angústia, nessa agonia? Basta eu me buscar. Não é o conheça-te a ti mesmo? Não é a autoiluminação? Então, eu busco a mim mesmo. Olha, eu tenho recursos. Ah, mas eu não sei fazer isso. Vou te dar uma dica, que é uma dica da própria Joana de Ângeles, né? Oração, meditação. Claro, o passe vai te dar muita força, mas só o passe não dá, você tem que fazer a tua parte. Oração, meditação, que você vai se conhecendo. Olha, o que que eu sou? O que que eu quero da minha vida? O que que me move? O que que me dá prazer? O que me dá prazer está dentro das leis justas de Deus? Ou está dentro de uma fantasia, de uma aventura que eu quero viver? Então esse é um caminho para se encontrar, para se conhecer, para saber quem você é. E você não pode ser desconhecido de você, senão você pode se surpreender com você mesmo. Então é preciso saber, né, realmente o que somos, né? Então agora a gente pode perguntar, né? O que que eu estou fazendo comigo? Né? Eu fico caindo perante os adversários? Será? Ou eu os transformo em continentes novos que eu tenho que desbravar e conquistar?
Adversário nem sempre é pessoa, né? Pode ser uma circunstância, uma situação. Então, como é que eu estou fazendo? Né? Então, é bom que nos amemos, que nos respeitemos. Muitas vezes nós erramos por não nos respeitarmos. Nós temos o do pretérico, que é colocado no Livro dos Espíritos. Então, o do pretérico é um corpo que nós temos depois do corpo físico, medeia o perispírito com o corpo físico. Então, o do pretérico, ele é o grande transmissor de energias para o corpo físico. Ele recebe as energias da natureza, do cosmos, da Terra, né? A energia vital também, e aí ele manda para o corpo físico. Então, ele energiza o corpo físico. Quando você está meio cansadão, significa, pode ser que o seu do pretérico esteja aí com carências, né? Com as energias não estão circulando bem. Por isso você tem que dar uma parada, uma refletida, para voltar ao normal. E o do pretérito só vai funcionar bem se eu me amar. Se eu não me amar, ele vai achar que não precisa mandar energia para mim, que eu já me perdi. Então é preciso que a gente se ame, até para que as energias possam circular melhores em nós, nos potencializar, né? Muito bem. Nós somos partes integrantes da luz. Somos filhos da luz, portanto, nós somos luzes também. Então, é bom que a gente enfrente com sensatez os nossos limites, né? Estendendo esses limites sempre, né? É igual o caso da linha do horizonte, né? Vocês já perceberam que a linha do horizonte ela impõe um limite, certo? Mas se você caminhar em direção à linha do horizonte, ela vai te dando mais extensões. É como se ela te convidasse, vem, vem, eu estarei sempre te guiando, né? É bom que enfrentemos com sensatez os nossos limites, estendendo-os com prazer, né? Sendo vitoriosos e, por isso, virtuosos. O que é virtude? Virtude significa força, vem do latim virtus. Então, quanto mais eu estendo meus limites, mais forte eu vou ficando. Mais virtuoso, por quê? Com mais forças. Né? O Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele vai dizer dos raios que nós esplendemos. Então, esses raios serão mais vivificados, mais vitalizados, mais fortalecidos. E são eles que vão me potencializar. Né? Nada de carregar o mundo nas costas, e sim caminharmos nele de olhos fixos nos céus das nossas consciências superiores. Então, olha que interessante, quanto conteúdo nós temos para estudar, para refletir, para trabalhar em nós. Mas é aquela coisa, né? Não basta eu assistir palestra, não basta eu participar de grupo de estudos, não basta eu ler centenas de livros, não basta. Se eu não fizer disso tudo um projeto de deslocamento para o bem, eu vou ter problemas complexos, muito problema. Porque eu não vou sair das minhas limitações e o ciclo vai terminando. E eu não vou conseguir vencer o ciclo. E só não vou vencer o ciclo se eu não quiser. Aí, para a gente encerrar, nós vamos colocar uma coisa muito interessante a respeito do self, que é da centelha divina. Então, veja bem, tem pessoas que acham que pode dominar o pulso do self. Então, eu não quero mais nada não, está muito bom do jeito que está, assim está ótimo, né? Eu tenho que comer, o que vestir, está muito bom. Só que o self, que é a centelha divina, ele pulsa, ele fica assim, pulsando. E quando ele pulsa, ele pede passagem. Tá? Ou a gente dá essa passagem, entendendo a necessidade dele de crescimento e buscando elementos para que ele cresça, ou então ele vai empurrar. E quando ele empurra, pode doer. Então é o caso da pessoa que precisa de fazer um trabalho, precisa de fazer um crescimento, e ele não quer fazer.
Se acomoda. Ah, tá bom assim. Não, quero encrenca comigo não. Tá ótimo. Só que não tá. E aí o self vai. Daqui a pouquinho a pessoa começa. Sente uma dor, sente uma indisposição, sente isso, sente aquilo e pá, desencarna. Chega lá no mundo espiritual. Poxa, mas eu fazia tudo certinho, não comprometia nada, não comprometia ninguém, cuidava daquilo que falava para eu fazer. Aí eles vão falar para você, mas isso aí é perda de tempo, porque você não fez o seu crescimento, não fez. Então agora você vai ter que resolver isso. Encarnação está meio difícil agora. Família lá só 2 crianças no máximo, não dá mais. Muitas vezes são famílias desestruturadas, que não vão te dar condições, sabe. Então, vamos ver o que que a gente faz. Vamos ver. Se você pode ficar por aqui para resolver lá na frente, ou se não dá mais, vai ter que ir para um outro lugar. Então é assim que a coisa funciona. Então, minha gente, vamos gostar de nós? Vamos. Vamos nos amar, mas no sentido de respeitar-nos. Vamos conhecer quem somos, né? Vamos pensar o que eu estou fazendo comigo nesse processo todo. Porque com certeza eu estarei num caminho certo para entender o que Deus quer de mim. Nós vamos encerrar agradecendo a todos vocês que estão aqui conosco, né? Algumas pessoas eu conheço, né? A Ângela, o Marcos, a Maria Helena, a Margarete, a Rose, o Renato. Então eu agradeço a vocês por esse momento juntos, tá? E que nós possamos ampliar o nosso bom relacionamento para que todos nós, unidos, possamos contribuir para o bem geral. Então, que Jesus, o nosso mestre divino, nosso mestre amigo, possa continuar contando conosco, possa continuar colocando em nossas mãos aquele pergaminho com a ordem do que devemos fazer, que possamos estar ligados a Ele constantemente, para que Ele nos dinamize a vida. E que possamos ser esses veículos dinamizadores a partir da nossa vontade e a partir da nossa consciência de seguir o Mestre. Que Ele nos abençoe a todos e que sejamos todos espíritos conscientes de que devemos nos amar, nos respeitar, para sermos dignos de tudo aquilo que o universo deseja nos entregar.